estamos experimentando a maior experiência a nível global de reengenharia social. E você faz parte disso. Quer entender por quê? Vem comigo. Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Elas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados como um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Respeito que ordens estejam sendo gritadas. E homens com armas já se ponham a caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor projetou, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de submissão. câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações, e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz, e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras. São perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. O que vocês acabaram de assistir foi um trecho do filme V de Vingança. Filme esse que eu homenageio com esta máscara que ficou, né, imortalizada em vários movimentos anarquistas. Porém, o filme não fala de anarquia. Isso aqui é uma edição de aniversário comemorativa, em que tem a comic novel aqui, né, que é uma história em gibi, em vez de ser livro, você conta a história em gibi, em inglês e também a versão em português. E essa máscara que veio de brinde. Ela vai nos acompanhar durante a nossa série de vídeos A Pandemia. Por quê? Porque enquanto a comic novel, né, o gibi, fala de anarquia, o filme não. O filme fala de liberdade. E é exatamente isso que nós não podemos perder do horizonte. Tudo o que está sendo feito durante esta pandemia de Covid-19, né,
por causa do vírus SARS-CoV-2. Guardem o nome do vírus, nós vamos falar dele ainda, né? O SARS-CoV-2, e ele tem uma razão de ser o 2, porque nós já tivemos o quê? A SARS-CoV-1, lá em 2003, mas isso ficará para outro vídeo. Ele fala de liberdade e do quanto nós temos que estar atentos para que o Estado ou uma determinada máquina estatal com determinada ideologia, não importa se direita ou esquerda, nós estamos falando de totalitarismo, contrapondo o quê? Democracia, estamos falando de opressão, contrapondo liberdade. É isso que o filme V de Vingança fala. E por que nós estamos falando do discurso, desse trecho do filme, e que ele fala do medo? Porque o medo é se não a mais poderosa, é uma ferramenta poderosa de controle social. É por isso que eu na minha pós-graduação, eu estudei sobre o medo exatamente nos aspectos relativos, né, à cultura do medo e ao medo do crime, e o quanto isso impacta na segurança pública. E a cultura do medo, ou seja, o medo enquanto ferramenta de engenharia social, enquanto ferramenta de controle social, é muito bem abordado em um livro que é um best-seller, que é este livro aqui, Cultura do Medo, do Barry Glassner. Aqui ele explica todas as ferramentas usadas para que você, através do medo, compre ideias que você nunca compraria numa situação normal. Aqui existe, e a imprensa, ela é fundamental, é um dos fatores fundamentais para a disseminação da cultura do medo. E quando você conhece as ferramentas, você sabe que o medo, né, ele é usado muitas vezes para vender. É o que está acontecendo na nossa pandemia. Um vírus que é colocado como muito mais letal do que ele realmente é. Todos os cientistas falam isso. Qual é a preocupação? É a ocupação de leitos. Mas isso é uma outra questão. Nós estamos falando de medo. Você está em casa, trancado, aceitando todas as restrições de liberdade por causa que estão te vendendo medo. Gente, pessoas morrem todo o dia. Pessoas morrem todo o dia, né? E parece que por causa... Deixa eu até pegar aqui um outro livro, né? Isso aqui é uma monografia, também fala também de cultura do medo, né? De uma menina, Débora Regina Pastana, desculpa que eu esqueci o nome dela, né? Também aborda o mesmo assunto, né? Então, você aceita abrir mão da sua liberdade por causa do medo. É o discurso do V que nós colocamos aqui. Você está disposto a aceitar todo tipo de opressão, sempre com um objeto colocando em risco a situação sua. Nesse momento é o tal do coronavírus, é a Covid-19, é o SARS-CoV-2. Parece que de repente, por milagre, não se morre de mais nada. Parece que até o surgimento dessa doença, nós seres humanos éramos imortais, né? Eu nunca irei morrer, meus filhos nunca irão morrer, os meus pais nunca irão morrer, ninguém não queria morrer. Agora, parece que nós vamos morrer. Não. Pessoas morrem todos os dias do que você mais imaginar. Do que você mais imaginar. Né? Se tem uma coisa que é certa na vida, como diz o ditado popular, é a morte. A única coisa certa na vida é a morte, é que nós vamos deixar de existir. E você fica mergulhado, né, dentro desse pânico, que é um pânico irracional, porque o medo, ele é irracional. Quando você é colocado frente
a uma ameaça concreta, é normal você ter medo, né? De repente você está andando no mato e tromba com um tigre. Você tem que ter medo, né? Ou você vai lutar com o tigre, que eu acho que não é uma boa solução, ou você vai sair correndo, vai fugir do tigre. Esse é o medo real. Você vai atravessar uma rua, você vai olhar para os dois lados. Por quê? Você tem medo de ser atropelado, mas esse é o medo real. Agora, todas as estatísticas dizem que existe um grupo de pessoas que é mais vulnerável e outro que não. Entretanto, é colocado pela imprensa, pela comunicação de massa, seja as mídias tradicionais, seja as mídias alternativas. Você também tem isso nas mídias alternativas. Nós tivemos lá o vídeo do cara que falou que ia morrer 2 milhões de brasileiros, 4 milhões de brasileiros de Covid-19, gente. O que é isso? Isso por quê? Porque nós estamos mergulhados, imersos, não em fatos, mas numa narrativa. Nós estamos na pós-verdade. A pós-verdade, ela é o resultado da pós-modernidade, né? Aqui no famoso livro de Zygmunt Bauman, né? Então, o que vale por que pós-verdade? Porque o que vale não é a verdade, é a narrativa. E essa narrativa eles querem vender para você. E a narrativa que vendem a narrativa pelo medo. Então, o medo de votar no Bolsonaro, o medo de votar no Lula, porque o Brasil ia acabar, não interessa. Sempre vem, fala, o meu adversário ele representa o mal. E não é isso. Você desqualifica todo mundo que for contra a corrente majoritária, se é que existe uma corrente majoritária, em relação a esse aspecto específico da doença, da Covid-19, você é taxado, sabe, de terraplanista, de bolsominion. Não tem isso. As pessoas fazem isso para quê? Para que você fique acuado. É uma forma de medo. É o bullying. Só que é o bullying virtual. É o bullying transformado em uma grande coisa, né? E você está sendo controlado o tempo inteiro. É como diria, né? Aqui, ó, o panóptipo ampliado, o panóptipo de Bentham. É uma teoria de Jeremy Bentham. Para quem assistiu Tropa de Elite, o Tropa de Elite número 1, eles falam do panóptipo de Bentham, né? Ele fala do panóptipo ampliado, em que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro. Não se iluda, nós somos monitorados. É por isso que você recebe spams na sua caixa de e-mail. É por isso que você recebe coisas de SMS no seu celular. As pessoas estão te vigiando o tempo inteiro, estão vendo o que você está fazendo. Quando você procura uma coisa na Netflix, o algoritmo já coloca o que você gosta. Você pensa que está fazendo escolhas e não está. Tem uma máquina decidindo o que você deve escolher. E isso, né? Todo esse sistema, quando é usado para fazer valer uma narrativa, vender a verdade deles para você, é o que nós vimos no famoso romance de George Orwell, 1984. É o Big Brother. Tem muita gente que está assistindo. Eu não sei como tem gente que assiste essa porcaria, mas tudo bem, fazer o quê, né? Gosto é gosto, não se discute. É o Big Brother e o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade. Quando querem te calar, quando querem calar as vozes que querem fazer o diálogo, a oposição, né? O debate bom, né? A tese, a antítese, para chegar à síntese, né? A lógica hegeliana, não deixam o contraponto. Isso atrasa a sociedade, joga a gente num nível medieval. Nunca, nunca, nunca se viu, nesses tempos, em pleno século XXI, pessoas se comportando de forma medieval.
achando que essa doença é uma praga divina. Não é só mais uma doença que está assolando a humanidade. Deus não está lançando uma praga, né? O ser humano, ele vai aprendendo, ele vai ter que passar por muitas provações enquanto espécie. Nós vamos ter que passar por muitas provações para chegarmos num lugar bom. E cada cabeça é uma sentença. Eu vejo o mundo de um jeito, você que está me assistindo agora, você vê o mundo de outro jeito. Interpreta as coisas de outro jeito, por outros valores. Nós podemos até ter mais ou menos um caminho que a gente aceita, mas nós pensamos diferente um do outro. Isso é saudável. Busque informações, saia do lugar comum, saia do catastrofismo. Teve doenças piores e os seres humanos estão aqui. Tivemos a peste negra no século XIV. Matou 1/3 do povo da Europa naquele tempo. E nós estamos aqui ainda como espécie. Tivemos a gripe espanhola, estamos aqui como espécie. Tivemos a pandemia, né, de varíola, uma doença mortal, um vírus mortal. Estamos aqui ainda. H1N1 matou gente pra caramba no mundo. Estamos aqui ainda. Recentemente, tivemos a SARS-1 em 2003. Estamos aqui ainda. H1N1 2009. Estamos aqui ainda. E estamos enfrentando essa. E outras virão. Estamos aqui ainda. Tivemos guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Talvez tenhamos a Terceira. E ficaremos aqui ainda. Cada um ao seu tempo, tudo ao seu tempo. É como diz a Bíblia, né? Existe tempo de nascer, tempo de viver, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Cada um tem o seu tempo. Se você tem fé, se você acredita em Deus, ou em alguma inteligência superior, né? Você tem que entender que tudo tem seu tempo. Aproveitando as palavras de Jesus, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Então, nós temos que tomar os nossos cuidados, mas apenas temos que tomar os cuidados. Isso não pode virar uma neurastenia, né? Uma esquizofrenia, isso não pode virar. Nós temos que ter o quê? Paciência, temos que aprender a ouvir. Ouvir de verdade, ouvir com ouvidos de ouvir mesmo. Ler coisas, buscar o conhecimento. Ouvir opiniões diferentes. Se você coloca num canal de televisão e ele só fala, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, e ele não coloca ninguém ali para fazer a contraponto, saia daí. Você tem que ter canais de informação em que eles colocam uma opinião, outra opinião, para você formar a sua opinião. Mesmo que você não goste de determinada pessoa, de determinado articulista, não tem problema. Ouça o que ele tem a dizer. Às vezes vai ajudar. Isso constrói você como ser humano. Isso melhora todos nós enquanto sociedade. Melhora todos nós enquanto nação, enquanto país. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, né, sobre o que nós falamos, sobre medo, sobre modernidade, sobre a pós-verdade, coloque aqui, coloque o que você pensa a respeito dessa pandemia aqui nos nossos comentários, né? Isso dá um gás também para o nosso canal. Mesmo que você não concorde, se você discorda, coloca aqui também. Discorde de mim, por favor, vamos abrir o debate faz a gente crescer, tá? Se você achou que foi interessante, que está bacana, compartilhe, são vídeos mais longos, porque nós estamos fazendo uma série, né? Então, compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe com as suas redes sociais, que a gente também agradece. E dê o seu like, dê o seu joinha, porque dá relevância para o nosso canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e
Continue conosco.